Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h53. A previsão de renúncia fiscal pelo governo de João Dória para 2022 vai crescer quase 30% em relação a este ano, chegando a 53 bilhões de reais. A renúncia fiscal é uma ação em que o governo deixa de cobrar parte dos impostos devidos por uma empresa ou setor econômico com a justificativa de estimular a economia ou apoiar programas sociais. Especialistas apontam, no entanto, que a medida não traz qualquer benefício social para a população e representa apenas uma maior acumulação de riqueza nas mãos de um grupo seleto de empresários. A reportagem é de Rodrigo Gomes. Embora sustente o slogan de trabalhar por quem mais precisa, o governador paulista João Dória prepara mais um presente para os empresários no próximo ano, quando pretende concorrer à presidência da República. A proposta de lei orçamentária do governo Dória para 2022 prevê conceder aos empresários uma renúncia fiscal de 53 bilhões de reais, um valor quase 30% maior do que os 41 bilhões previstos para este ano. O valor recorde representa um aumento de mais de 650% desde 2002, quando a medida foi criada no governo do também tucano Geraldo Alckmin, e corresponde a cerca de 20% de todo o orçamento do Estado. O governo Dória defende que a renúncia fiscal é uma prática legal e que seu objetivo é fomentar o desenvolvimento, gerando novos empregos e renda e barateando o preço de medicamentos e produtos da cesta básica. Mas o doutor em economia e assessor do Sindicato dos Agentes Fiscais de São Paulo, Juliano Goulart, autor do livro A Política de Renúncia de Receita Tributária do Estado de São Paulo, explica que a realidade é bem diferente. Existe uma narrativa muito forte que o incentivo fiscal ele é um dispositivo de emprego, renda, desenvolvimento como um todo. Essa narrativa é muito utilizada pelas federações das indústrias, no Congresso Nacional, e inclusive até próprio em federações de trabalhadores. Mas quando a gente vai olhar o movimento da totalidade, fazendo aquele movimento de 360 graus de forma muito lenta, esses incentivos fiscais são carregados de contradições. E as contradições são quais? É que ele não é dispositivo automático de renda, distribuição de renda, geração de emprego, progresso técnico e desenvolvimento como um todo. Ele é sim um dispositivo automático de reduzir custo de produção do empresário e aumentar a sua margem de lucro, sem qualquer contrapartida social. Se nós pegarmos uma evolução histórica dos incentivos fiscais do Estado de São Paulo, em 2002, por exemplo, a renúncia foi de 8 bilhões. E nós temos projetado para 2022 uma renúncia de 53 bilhões. Então ela cresceu de forma muito exponencial, mas sem gerar mudanças qualitativas. Se nós pegarmos os indicadores de emprego do IBGE e cruzarmos com a evolução da renúncia de receita, não encontramos esse dispositivo automático de quanto mais você renuncia, menor é a taxa de desemprego no estado de São Paulo. Não existe nenhuma correlação sintomática. Além de não trazer benefícios diretos, dados organizados pela assessoria econômica da bancada do PT na Assembleia Legislativa Paulista mostram que a medida também retira dinheiro de áreas sociais. O montante da renúncia fiscal acumulada até o final do governo Dória deve chegar a 180 bilhões de reais, o que vai levar a uma perda de 54 bilhões na educação, 16 bilhões nas universidades estaduais e 21 bilhões na saúde. Isso ocorre porque a destinação de verbas a essas áreas está diretamente relacionada com a arrecadação de impostos prevista no período, como explica Goulart. É um drible na Constituição estadual e também na federal. Por quê? Quando o Estado anuncia que vai fazer uma renúncia de receita de 53 bilhões, automaticamente ele desvincula também a cota parte do município no ICMS. Então ele está interferindo diretamente no sistema federativo, no pacto federativo, reduzindo a base de cálculo de transferência para os mais de 600 municípios de São Paulo. E também nós temos as 3 universidades, a USP, a Unesp e a Unicamp, que tem uma cota à parte do ICMS que ainda tem desde o tempo do Orestes Quercia. Então, quando você renuncia, automaticamente está reduzindo a base de cálculo que vai compor as transferências para as universidades paulistas, sem falar também no conjunto da política educacional do Estado de São Paulo. A gente verifica uma demanda reprimida muito grande em serviços de educação pública, universal e gratuito, tanto no ensino superior
quanto na educação básica, e esses recursos são fundamentais para que você consiga ter uma educação pública de qualidade. Mas quando você dá um incentivo fiscal para um determinado setor, um determinado grupo empresarial, sem exigir contrapartida, de aumentar o faturamento da empresa, de contratar novos trabalhadores, de fazer investimentos em tecnologia, desde em processo produtivo como em processo de produção. Os resultados que a gente vai ver na frente são que gerou uma acumulação privada, como assim? Reduziu o custo de produção da empresa, aumentou a margem de lucro dela, sem qualquer contrapartida social. Além desses problemas, o deputado estadual Enio Tato, do PT, aponta que o governo Dória tem deixado de aplicar os valores orçados em várias áreas e não cumpre as metas estabelecidas no plano plurianual. Segundo o levantamento, as secretarias com as piores execuções orçamentárias são Administração Penitenciária, Justiça, Transportes Metropolitanos, Agricultura, Habitação, Educação e Saúde, todas abaixo de 50%. O compromisso que a gente percebe pelo orçamento, inclusive esse que está sendo executado esse ano, de represar, fazer caixa para as eleições do ano que vem, que desde o primeiro dia de governo dele, ele já deixou bem claro que é candidato a presidente da República, né? Esquecendo de governar o estado de São Paulo, que é um estado rico, potente, né? Mesmo em época de pandemia, o estado conseguiu ter um superávit o ano passado de mais de 7 bilhões, um orçamento que ano que vem deve chegar em 260 bilhões. O segundo orçamento maior do Brasil é do município de São Paulo, que deve chegar em 80 bilhões, maior do que Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, né? Então, um estado com muito dinheiro, mas infelizmente mal administrado e mal distribuído. Se essa renúncia é sempre trazendo problemas para quem mais precisa. Essa renúncia quem tira dinheiro da educação, tira dinheiro das universidades, do Centro Paula Souza, tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da habitação e assim por diante. Tudo da agricultura familiar, enfim, todas as áreas essenciais e áreas que atendem a população que mais precisa. Por isso que a gente tem um estado rico, com muita pobreza. Até o dia 14 de outubro, o orçamento do Estado de São Paulo para 2022 passará por audiências públicas. Os locais podem ser consultados no site da Assembleia Legislativa, al.sp.gov.br. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os